Sejamos todos bem-vindos, que a paz do nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que nos acolhe como uma universidade de almas, como um lar de esperanças, como um hospital de amor. E hoje a proposta não é uma palestra, tampouco um seminário, um estudo. E não disse lá no folder que era eu que ia fazer o estudo, disse que iríamos estudar. Então nós vamos ver algumas coisas das obras de André Luiz, já que a casa, como que chama a casa mesmo? Mensageiros da Luz. Vocês pegaram de quem? Do livro de André Luiz. Fez uma mistura de mensageiros com missionários da luz. A intenção foi essa, não foi? Se não foi, nós estamos batizando. Tem poucas pessoas aqui da fundação da casa. Exato. Mas a intenção foi homenagear André Luiz. Por que eu estou falando isso? Quando nós fundamos a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, eu fui entrevistado numa rádio de Três Lagoas. E a primeira coisa que o radialista perguntou: quem é Joana de Ângeles? E eu não sabia. Qual a sua proposta? Eu não sabia também. Por isso, já que é Joana de Ângeles, nós estudamos a fundo as suas obras, e por amor a André Luiz e tantos outros, estudamos um tanto mais, não como gostaríamos, porque de acordo com a nossa predisposição, porque eu estou tentando transformar-me num sábio. Vocês não? Porque diz que sábio é quem reconhece a sua ignorância. Eu já peguei metros e metros, treinos, até agora eu não consegui medir o tamanho da minha ignorância. A hora que eu conseguir, me torno sábio. Então estamos a caminho. Teve testemunhas da tela, né? Essa tela foi sugerida para colocar no início da palestra e eu não obedeci, já que era André Luiz. Tinha que aparecer desde o começo as obras de André Luiz. Só que o Edilson viu, mas alguém viu, que ela foi materializada aqui antes. Não tínhamos internet. Eu não tenho a imagem que apareceu ali no meu computador em parte alguma, e muito pouco estava na apresentação, que a única imagem que eu tenho de lá de Sé é esta. E analisemos. Se queres acordar toda a humanidade, que é o meu desejo, então acorda-te. O ti mesmo já não cabe mais. Acorda-te. E a humanidade que eu quero acordar é a minha. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria transformação. Isso 604 anos antes de Jesus. Sabemos que os ensinos são os mesmos. As palavras, os luminares, os portadores desse ensino, cada um tem o seu jeito. Mas o reino de Deus está dentro de nós. Desde Atlântida já sabemos isso. Até porque fomos deportados por quem nos ensinou isto e por não obedecer esta informação. Se o reino de Deus está dentro de nós, por que buscá-lo fora? Se temos em nós todas as respostas, por que esperamos que venha de fora? E via de regra, nós criamos as nossas respostas e queremos que o outro avalize. Por isso perguntamos, mas já temos as nossas ideias pré-concebidas.
Por isso que colocamos 3 frases na abertura do livro. A primeira com Albert Einstein. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. Quando fui pronunciar a frase, eu teria que fazer um ram-ram, teria para tirar o aparente pigarro. Por que eu não fiz? Porque eu sei que é apenas uma vibração e não é algo físico. Então não adianta eu tossir que não vai sair. Então é para isso que estudamos. A segunda frase. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Então, se o que eu disser não parecer absurdo em alguns momentos, então a minha vida aqui não acrescentou nada. Se não houver resistência, às vezes, por parte de alguns de vocês, é apenas mais uma ideia. Agora, nada, nem todos os exércitos do mundo pode fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. É a última frase de Victor Hugo, a segunda de Bezerra de Menezes. Assim sendo, vamos analisar algumas obras de André Luiz à luz do despertar da consciência. O que é esse projeto? O estudo da doutrina dos espíritos em profundidade. Não ficar achando, ou no achismo, porque eu nunca acho nada. Vocês acham alguma coisa? Que Kardec afirmou ao anotar na questão 145 do Livro dos Espíritos que a doutrina é eterna. Então, se é eterna, não começou com ele. Porque há pessoas em nosso meio que falam, isso não está em Kardec, mas Kardec é o dono da doutrina. Ele escreveu alguma coisa, ele disse que não escreveu nada. Como acadêmico, como professor, ele escreveu muita coisa, mas no meio espírita ele nunca afirmou que uma daquelas frases em todas as suas obras era dele. Ele pensava que as notinhas de rodapé era dele. Até numa noite, alguém começará a incomodá-lo com as pancadas na parede. Ele para as anotações e vai com a esposa procurar de onde estavam vindo as pancadas. Não acharam nada. Na reunião seguinte, o espírito de verdade, que até então nunca tinha se apresentado, disse, era eu. E o espírito de verdade, conforme consta no Livro dos Médiuns, a mensagem está assinada no Livro dos Médiuns por Jesus de Nazaré. Só que a mesma mensagem transplantada para o Evangelho segundo o Espiritismo agora está assinada como Espírito de Verdade. E segundo consta, é um espírito familiar de Allan Kardec. Então, até as notinhas eram orientadas pelo próprio Jesus. Por isso ele disse, eu apenas ordenei o que os Espíritos ditaram. Isso está na Revista Espírita. Então, se é eterno, não começou com ele e também não terminou com ele. Achar que ele disse tudo. Isso não está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, com 276 questões, foi o começo da história de Allan Kardec aqui na doutrina. A segunda edição já tinha 501 questões. A que nós conhecemos, que é a terceira edição, tem 1019 questões. Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira em livros. E da primeira para a segunda aumentou apenas o número de questões. Agora, da segunda para a terceira, ele aprofundou a sua tese. Muitas questões já não serviam mais. Outras foram reestruturadas profundamente. E o número 9 foi acrescentado. Ele próprio mudava o seu pensamento de um parágrafo para o outro. Porque por mais que ele fale que não escreveu nada, a Gênese, nós sabemos que 90% mais ou menos é de Allan Kardec.
ele buscou na sua própria essência, diretamente na fonte. E os 10%, a Camille Flammarion psicografou quem? Galileu. Na própria Gênese, Kardec fala que Galileu era ele próprio. Então ele estava psicografando uma vivência passada. E eu acredito que as outras, como Kinneman, Arago, também eram personagens de Camille. Então Camille estava psicografando ele e Kardec buscando diretamente na fonte pela intuição. Camille pela inspiração, Kardec pela intuição. Então, de modo que se algumas coisas que falarmos do próprio André Luiz, porque ele começa o seu pensamento com uma tese, e quando termina as 13 obras principais da sua lavra, o seu pensamento é totalmente diferenciado. No início, obsessores ferrenhos. No final, a obra de número 12, parceiros. Eu desencarnei e não me eduquei, continuo viciado, alguém encarnado também gosta do que eu gosto, então nós vamos compartilhar o mesmo corpo. André Luiz. E entre outras coisas. Então a nossa proposta é tirar o véu da letra e o interesse é aplicar o conteúdo em nós. Porque de nada adianta eu falar para vocês e não vivenciar o conteúdo. Se eu estou fisicamente vivo, é por conta do estudo, da compreensão do estudo e da vivência desse estudo. Então, André Luiz e a ciência espiritual, já que a ciência acadêmica, onde ela se detém, a ciência espiritual prossegue. Por exemplo, segundo a ciência acadêmica, a jovem senhora esposa do doutor e mestre em psiquiatria, o cientista e espírita consciente Jorge Andréas, não tinha as trompas, então ela não podia engravidar. Mas um espírito obsessor, que toda semana vinha perturbar na reunião mediúnica, que o doutor Jorge Andréas era o orientador, a esposa era médium de manifestação, ele propôs àquele cientista e general nazista que encarnasse. Eu encarno, você me recebe como filho? E ele pensou, para ficar livre desse espírito, eu falo que sim, que minha esposa não tem trompa, então não tem chance. Sim, e o espírito nunca mais apareceu na reunião mediúnica. Um mês após, ela começa a sentir algo diferente, foi ao médico, após um exame minucioso, o médico lhe parabeniza. Ela fala, eu fico doente e você me dá os parabéns? Ele falou, até onde me consta, gravidez não é doença. Aí o doutor Jorge Andréas saltou da cadeira. Não pode, ela não tem trompas. No ultrassom mostra 2 trompas perfeitas. Aí isso chamamos ciência espiritual. Agora, como que constrói 2 trompas numa velocidade espantosa? Porque com certeza na semana seguinte já estava grávida. E ainda construir as trompas, a ovulação, fazer tudo acontecer em uma semana. Esse depoimento é dele mesmo e existe em várias entrevistas e palestras, inclusive uma palestra, um seminário na Mansão do Caminho, que eles estavam estudando sobre o espírito. Eu não lembro o nome do seminário, mas eu tenho ele ainda em VHS, digitalizado, também para arquivo digital. Então vamos ver algumas coisas. A obra Sinal Verde não faz parte das 16 obras, mas essa obra me marcou profundamente com esta frase: a vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. Se é sempre o resultado das nossas próprias escolhas, não tem como eu culpar os meus pais. O meio em que nasci,
não tem como culpar quem quer que seja. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 258, consta que normalmente nós é que escolhemos as nossas provas. Lá fala literalmente que nós é que escolhemos as nossas próprias provas. Embora muitos não tenham condição de fazer isso. Mas na época não foi colocado isso no Livro dos Espíritos. E André Luiz fala isso. Então tem criaturas que alguém escolhe por elas. Encarnação compulsória. Outras têm noção, sabe fazer alguma coisa, mas não interfere para não complicar o projeto. Mas tem obras que nós vamos ver que a pessoa, quando sabe mesmo, ela governa o seu próprio fenômeno encarnatório sem precisar de auxílio de ninguém, nem de concepção. Ela mesma faz o próprio corpo. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Então a vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. E ainda na mesma aula, cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Lembra do Evangelho? O Livro dos Espíritos fica mais claro. No Livro dos Espíritos, quando fala, na questão 642, que não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. E lá mais na frente repete a frase na 875. Nós sofremos normalmente pelo mal que fazemos, fruto da nossa ignorância, pelo bem que deixamos de fazer, pelo mal do qual fomos causa, mesmo involuntária. Eu não fiz, mas insuflei você a fazer. Ou pelo mal que resulta do bem que eu deixei de fazer. Eram as últimas forças que você tinha. Você me pediu um prato de comida e eu tinha. Eu não lhe dei, você desencarnou. Então concentre aí. Essas 3 obras, na realidade, não fazem parte das 13 obras, porque consta 16 nos seus livros, mas não são 16, são 13 segundo o próprio autor. Entraram na obra para dar um suporte, principalmente esta, vocês vão entender o porquê, não vou falar agora. Esta aqui, pelo menos o que eu vou dizer, e esta aqui, idem. Se não tivesse mais nada nas 3, as frases que eu vou colocar, já valeria a sua presença para validar a trajetória, que é um caminho. As 13 obras é um caminho evolutivo dentro dos títulos, que é o que nós vamos fazer hoje. Amanhã vamos estudar fragmentos das obras. Hoje vamos apenas caminhar por dentro dos títulos das obras, ver esse caminho oculto que existe por trás desses títulos. Então Emmanuel, no prefácio da obra Agenda Cristã, ele informa: indivíduo algum fugirá à experiência, cuja função é ensinar e melhorar sempre. Quando eu penso que estou ensinando a vocês, eu estou aprendendo. Quando eu penso que estou aprendendo, eu estou ensinando, já dizia os sábios da antiguidade. Ou não tão antigos assim. Cora Coralina tinha um pensamento semelhante. O indivíduo algum fugirá à experiência. Mas não tem tantas pessoas querendo viver do suor alheio, sem a experiência própria? Não trabalham e quer furtar o que é do outro? A gente assalta só os cofres do outro, assalta o tempo, a alegria, a esperança. Porque nós ligamos para alguém, não perguntamos se a pessoa tem tempo de nos ouvir, e ainda para dar uma má notícia. Se fosse pelo menos uma boa nova, valeria o assalto.
De repente a pessoa está a um passo do abismo e nós ligamos mesmo sem pedir licença, mas para levar a salvação do abismo, dar a ela motivos para não saltar. E agora o André, que é o pupilo de Emmanuel. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Poderíamos parar o seminário aqui. Se colocar isso na prática, estaremos salvos. De quem? De nós mesmos. Porque o mal que me faz mal, segundo Joana de Ângelo, é o mal que eu pratico. Pelo pensamento, pelos sentimentos, palavras e atitudes. Pelo pensamento, segundo Miramês, um pensamento fere mais do que uma bala. Pelos sentimentos, porque eles podem criar ou dizimar. Palavras, segundo Euripides Barçanufo e Emmanuel, também pode matar. E atitudes nem se fala, porque acho que o limoeiro da nossa amiga, cadê a nossa amiga do limoeiro que secou, que parou de produzir, pode ser os olhos de alguém que só de olhar. Imagine alguém que olha para mais de 100 galinhas no quintal de alguém e quer comprar todas. A pessoa não vende e amanhece todas mortas no dia seguinte. Alguém que tinha mais de 20 porquinhos cevados, fora os que estavam soltos. Ainda bem que ele desejou só os que estavam na ceva. Morreram todos no outro dia. Amanheceram mortos. Alguém que queria o lugar de alguém como capataz naquela fazenda. Como fazendeiro não deu para aquele alguém, deu para o outro. Nasceram 360 e poucos bezerros aleijados no ano seguinte. Nós passamos por isso. As galinhas da minha mãe, os porquinhos eram do meu pai e o capataz era o meu próprio pai. Agora eu não sei como ele fazia cirurgia nos bezerros que nasciam com as mãos coladas para trás, e ele cortava, ia cortando aos pouquinhos e fazendo exercício, e salvou a maioria. Onde ele aprendeu isso? Vocês já viram castrar porcas? Um porquinho é fácil, até eu aprendi. Mas a porquinha é uma verdadeira cirurgia. E a gente tira quase todas aquelas pecinhas que parece o sistema digestivo, mas não é, faz parte do sistema reprodutor, mas é um monte de tripas fininhas. Você tira tudo aquilo para fora até achar os pequenos ovários para extirpá-los. E depois tem que fazer e saber como devolver de volta, porque cortou várias camadas de tecidos, é quase fazer uma cesárea. Onde ele aprendeu aquilo? Ciência espiritual. Então lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. E no Evangelho segundo o Espiritismo, quem comenta o mal contribui para a sua expansão. Na obra Conduta Espírita, com André Luiz, o passado é a causa viva, mas não soluciona o presente. Então, se o passado é a causa viva do meu tormento, ele não soluciona o presente. E eu preciso de novas informações, novos conhecimentos para ressignificar o meu passado, transformar o meu presente e construir o meu futuro. Nesse sentido, Joana de Ângeles, em Atitudes Renovadas, ela narra que se não vivenciarmos em profundidade o nosso presente, perdemos o nosso passado. E se não temos o nosso passado, não tem como construir o futuro, porque não temos a licença. Nós colocamos no livro Despertar da Consciência e eu fiquei assombrado com isso. E se eu não vivenciar a minha experiência em profundidade hoje, eu perco esse passado. Porque teoria não se arquiva na consciência. Eu posso ter um passado de experiências malversadas, mal vividas. E se eu não transformá-las em valores enobrecidos, eu não vou ter esses conteúdos na minha própria consciência.
desobsessão. Aprender sempre e saber mais é o lema de toda espírita ou de todo espírito que se consagra aos elevados princípios que abraça. E neste mesmo capítulo, que é o de número 72 dessa obra, André Luiz nos aconselha a buscar em todas as fontes o conhecimento, mesmo fora dos arraiais de nossa doutrina. Só não avisaram para ele que não tem como fazer isso, porque o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia, a filosofia da ciência. Ficou o que fora? Ele é a síntese do ensinamento cósmico. Mas ele diz, vai estudar anatomia, fisiologia para poder aplicar um passe, por exemplo. A gente quer fazer um monte de movimento, eu estou vendo onde está a energia perturbada para fazer aqueles movimentos. E eu fico olhando a pessoa, parece que agarra a energia, porque vai com as mãos abertas, fecha as mãos e joga para trás. Eu fico coitadinho de quem está atrás. E de quem está na sala de passe, né? Porque poeira a gente troca de lugar, não limpa, não é verdade? Agora, será que não lemos o livro dos médiuns? Não precisava estudar, não, só ler. Lá não está muito claro que a prece é uma magnetização. Por meio dela eu interajo com o perispírito do sofredor, desintegro as energias e alivio a sua dor. E na obra O Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênese, agora com palavras bem conduzidas, lá no Céu e Inferno também, amorosas, e com energias enobrecedoras que eu posso criá-las e qualificá-las, eu posso dar à criatura motivos para o seu reerguimento ou soerguimento. Na obra No Mundo Maior eu coloquei essa frase, porque nós vamos pautar nela para conduzir o nosso estudo. Então, Francisco Xavier, na entrevista ao Pinga Fogo, ele já havia dito: a mediunidade do futuro é a intuição. E nesta obra ele já havia anotado: consideremos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens no império da intuição pura. Agora, a intuição não é teoria, é vivência no bem. Eu construo a intuição quando eu penso, sinto o que penso, falo o que sinto, vivo o que falo. Porque no Espiritismo a doutrina tem 3 momentos, ou 3 pilares. A filosofia, por meio da qual estudamos, mas com ela não compreendemos. Com a ciência, compreendemos, discernimos, mas não determina a minha conduta. E a moral do Cristo, o Evangelho, é que vai definir a minha conduta. Então, eu estudo alguma coisa, compreendo tal coisa, construo o substrato dessa coisa, e agora o que eu faço com ela? A moral, que nós chamamos erroneamente de Evangelho, porque o Evangelho é as 3. Evangelho é força, vitalidade e vida, é tudo ao mesmo tempo. Alguém consegue estudar o Evangelho sem filosofia? Sem pensar, sem raciocinar, sem duvidar, sem indagar? Alguém compreende um meio prático para colocar aquilo na nossa vida sem ciência? E alguém, como cientista consciente, sem ética, dá certo a sua conduta? Então, a ética, a própria ciência espiritual e os meios para estudá-la, tudo isso está no Evangelho, como nós mensuramos. E já ouvimos no meio espírita: para mim o Evangelho basta. Realmente, se você soubesse o que era Evangelho, você sabe o que é? Força, vitalidade e vida.
onde está? Em nossa consciência, em nosso próprio espírito. Joana de Ângeles e Emmanuel. Joana de Ângeles falando o que é e Emmanuel falando onde está. E o Evangelho está em algum lugar mais? Está no ar, está no espaço, está na água, está nos pássaros, está em tudo. Se é uma vitalidade, é uma matéria-prima da qual tudo se origina. Se é força, é uma lei. Se é vida, é a resultante da lei atuando sobre a matéria-prima. Então vamos ser guiados pela intuição para fazermos o caminho oculto. Pela intuição eu vou acessar a minha consciência, o que eu já sou, não o que eu sei, o que eu me tornei, porque André Luiz, em O Espírito da Verdade, narra que o que chamamos reino de Deus, que Jesus lembrou que está em nós, é o que nós construímos através dos milênios, o de que mais nobre construímos, o tesouro que o ladrão não roubará e a traça não corroerá. E as nossas mais nobres virtudes, os mais nobres potenciais é que compõem o reino de Deus em nós. E a oração para Joana de Ângeles é um mecanismo por meio do qual eu acesso esse reino, já que define a autora que orar é iluminar-se de dentro para fora. Mas conforme lemos e depois estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 29 narra que a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. E no capítulo 27, no item 23, está muito claro que a fé, que é mãe de todas as virtudes, deu nome à sua primeira filha. Quem sabe quem é a primeira filha da fé? A oração. Então a oração é um ser. Você sabia que a oração é um ser? Um ser que você cria. A oração, ainda na obra citada, O Espírito da Verdade, com André Luiz, é um mecanismo avançado por meio do qual criamos elementos força. Onde está a força, que é o Evangelho, em nossa consciência. Onde está o reino de Deus, em nossa consciência. Então, através do estudo, da compreensão e da vivência, eu crio esses elementos força que são as nossas virtudes. Porque as outras filhas da fé, paciência, compaixão, alegria, e são entidades, conforme Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles e vários outros autores. Num dos capítulos do livro que nós estamos escrevendo, vamos falar das virtudes. E eu fiquei encantado em estudá-las. Não só aprender no Evangelho que a fé é mãe de todas elas, e aprender que elas são entidades com Amélia Rodrigues na obra Pelos Caminhos de Jesus, por Divaldo Pereira Franco. E agora aprender com Joana de Ângeles que a plenitude gera a gratidão. A gratidão gera a alegria, e a alegria gera a esperança. E eu não sabia disso, vocês sabiam? Porque no início o homem tem apenas instintos. Não é isso que lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 11? Esses instintos avançam, mais avançados e transformados, transformam-se em sensações. Mais instruídos, Joana de Ângeles, emoções. Mais purificadas, sentimentos. No início o homem tinha apenas instintos, e os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. E os sentimentos, segundo Joana de Ângeles, ou melhor, segundo André Luiz, se transformam em pensamentos. Os pensamentos se transformam em inteligência intelectiva, depois emotiva e depois espiritual. E a inteligência espiritual se transforma nas virtudes.
Então, com a fé raciocinada no eu sei, estou ciente, eu apenas detenho conhecimento. Agora, com a fé vivenciada, eu tomei consciência, ou adquiri consciência. Agora eu não sei, eu sou. Eu sou o que penso, eu vivo o que falo. Sigamos. O caminho oculto nós vamos andar dentro das 13 obras. A obra Nosso Lar. Onde está o lar de vocês? Quer uma colinha? Vós sois o templo de Deus. Ou o corpo é o templo do Espírito. Então esse é o nosso lar. Basicamente tudo nesse corpo, ou fatalmente tudo, vai transformar-se em instintos. Isso é o maior cientista espírita que pisou no planeta Terra no último século, Hernani Guimarães Andrade. O antes, Lavoisier, aquele que já afirmava: na natureza nada se perde, tudo se transforma. E ele narra que tudo tem origem de um mesmo elemento, na obra psicoquântica, que é o que nós colocamos em nosso livro. Tudo nasce do espírito, o princípio inteligente do universo, e tudo tem a mesma destinação. Então, se tudo vai transformar-se em instintos, os instintos se elevam até o estágio, porque no ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor. Não foi a fé que criou o amor agora? Porque é pela fé que eu transformo tudo isso, que é o conhecimento. Ela criou o próprio amor, e aqui na ponta é a síntese de todas as virtudes, a lei. Então, na obra Nosso Lar, quando entendemos que tudo em nós vai se transformar, nada, segundo Joana de Angelis, em autodescobrimento, uma busca interior, neste corpo precisa ser perdido. Tudo nele vai transformar-se em sentimentos. Está lá muito claramente. E lembra o que ele disse quando chegou? Eu não treinei órgãos para viver nesse plano. Então chegou lá como um estropiado, considerado um suicida. Usou sim o sexo em desalinho, excesso de alcoólicos e de alimentação. Então levou o seu corpo à falência por 3 excessos básicos. Ele próprio reconhece isso. Na obra Missionários da Luz nós percebemos 3 médios na reunião mediúnica, não percebemos? O desequilibrado do sexo, o alcoólatra e o que comia um tanto mais. Lembra? Ele estava olhando para quem? Para ele próprio. Porque na obra Nosso Lar se percebe que ele está falando dele próprio. Joana de Angelis narra que o que está encarnado, a alma, é uma quantidade de energias do reino de Deus em nós, tanto o que encarna quanto o que lhe assessora. Quando André Luiz acorda e admite que Deus existe, porque antes ele não acreditava em Deus, Clarência de imediato aparece ao seu lado, não aparece? E ele perguntou: por que você demorou tanto? Eu sempre estive aqui. Clarência não tinha mais o que fazer? Se sempre esteve, é porque é algo que está nele, o eu superior dele. E a ministra venerada? E os demais ministros? Virtudes da sua própria consciência. Quando a gente não pede socorro, não vem? Será que está vindo de fora ou de dentro? Importa para nós saber? Para mim, hoje importa. Eu quero saber de onde está vindo. Porque quando vem de fora, demora um tanto mais. Porque depende das minhas crenças, esse conteúdo penetrar em mim. Mas se está em mim, é no relance. Porque já está.
mas não precisa e nem deve acreditar nisso, só pense. Então, se ali ele compreendeu que o lar da consciência encarnada é os seus próprios corpos, e adiantando só um pouquinho na história, eu vou ler e já volto. Na obra No Mundo Maior, ele não narra que enquanto o homem desconhecer isto e não entender que as células não são fragmentos de carne, são companheiras de evolução e devem evoluir com as nossas almas. Por isso, tudo que existe no corpo físico não vai transformar-se em instintos, que vai culminar-se em sentimentos, nas virtudes. Qual é o título da segunda obra? Quem é que encarna hoje em nosso corpo como mensageiros químicos? Não são as nossas virtudes? Pode ser os nossos vícios também, pode. Dependendo de quem está encarnando, a noradrenalina, a ocitocina, a endorfina ou a adrenalina mesmo. Então, quando ele fala de mensageiros, tudo que transformou-se do físico, porque o corpo vai evoluir até se confundir com o perispírito, que é feito de instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos e inteligências. Tudo que estava aqui foi para lá. Na obra O Livro dos Espíritos, questão 540, primeiro os elementos obedecem, depois comandam. Para comandar o corpo físico, se antes obedeceu, precisa ser perispírito. No mínimo, instintos, que são os automatismos que comandam o corpo físico. E instintos são pequenas almas que fracionam-se do nosso subconsciente, segundo Pietro Baldi na obra A Grande Síntese. Se instintos são pequenas almas, sensações são almas maiores. Emoções, outras ainda maiores. As emoções não nos colocam de joelhos, se perturbadoras, ou nos elevam, se enobrecedoras. Assim como os sentimentos. Eu sinto raiva de você. Eu sinto amor por você. Dois sentimentos. Filhos do amor. Então, os mensageiros, quer dizer, tudo que eu promovi, que eu transformei no meu universo biológico, fatalmente vai para o meu universo perispiritual. Evangelho segundo o Espiritismo, item 24, capítulo 4. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Só que o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. Aí torna-se o quê? Missionários da luz. Virtudes. De onde eu tirei isso? Pela intuição inspirativa. Um pouco da minha essência, um pouco da essência de André Luiz. Eu quis saber. Porque ele não coloca de graça um título numa obra. Se entendermos o título, ele é uma senha. Se eu entender o título, eu acesso a obra inteira. E Chico Xavier sabia fazer isso. Ele colocava a mão em cima do livro, absorvia o conteúdo em segundos. Segundo Robson Pinheiro, que levou um livro e ele começou a falar o que estava dentro do livro, o livro fechado, ele apenas com a mão em cima do livro. Então, com um mecanismo semelhante a esse, fora do corpo físico, estudamos os originais de mais de 1.700 obras para escrever uma. Esse próprio livro, no original, tem 23.743 páginas. Agora, imagine o sofrimento para condensar apenas alguns fragmentos em 400 páginas. Gente, querer falar mais alguma coisa e não ter, porque o livro já assusta pelo tamanho. A gente achou um papel especial, que é esse aqui, ficou mais fininho, não ficou? Então, o capa dura, quando for sair, vai ficar menos assustador. Mas esse aqui foi melhor aceito. Nós estamos com os últimos exemplares, vai sair já em março a 9ª edição, só neste formato. E na 9ª edição
tinha 3 espaços em branco. Quando falamos da obra, falamos dos 5 pilares, tinha um espaço em branco. Então escrevemos alguma coisa para preencher aquele espaço, porque eu olhava e me doía a consciência de ver um espaço em branco. A gente não pode nem anotar muita coisa no livro, porque eu não deixei imagens, só aproveitei o extremo das margens para não desperdiçar, sabendo que cada ponto do livro é um ser vivo. Mas isso que eu falei está na página 12. Na 18 é o prefácio. Tecnicamente eu não posso mexer no prefácio, posso? O autor é que deveria. Só que apareceu dentro do meu notebook, como a tela que apareceu hoje aqui, materializada de algum lugar, porque não estava no computador. Não tínhamos internet. E assim que foi ligado o projetor projetou a tela sem conexão com o computador. Então apareceu 2 parágrafos, não lembro se transformei em 3, eu dividi, materializado dentro do computador para colocar no prefácio. Então 2 páginas resolvidas. Agora a terceira, quem fez a introdução? Tecnicamente fui eu, orientado sim. Então lá nós escrevemos a página inteira, 4 parágrafos, mas lá tinha não cabia. E agora como que eu faço? Assim que eu coloquei os 4 parágrafos, que era para ser jogado pela página seguinte, ele encolheu. Alguém fez isso encolhendo as páginas anteriores. Eu nunca vi isso em software de diagramação. Você coloca um conteúdo, se não cabe naquela página, joga para a seguinte. Agora configuraram várias páginas encolhendo espaços para o conteúdo caber, e ficou resolvido a questão. Quem fez isso? Da minha parte, foi a minha essência consciencial. E com certeza, se eu estou diagramando o livro, porque a diagramação dele, mais de 90% fomos nós que fizemos pessoalmente, porque uma moça foi diagramar, o computador dela pegou fogo, deu febre nela, ela quase desencarnou. O outro foi diagramar, apareceu algo parecendo a dengue, ele ficou 3 dias internado entre a vida e a morte. Já que tem que morrer, então morra quem inventou esse negócio. Aí ele só colocou, eu já tinha colocado dentro do programa o livro, mas sem diagramação. Me deu as dicas e nós mesmos fizemos. Quase tudo fora do corpo. E quando voltarmos para o corpo, estava no computador a maioria das coisas. Agora algumas coisinhas eu já sei fazer. Ficou claro? Então tudo que existe no meu lar físico são seres que eu estou levando rumo à angelitude, para transformá-los em mensageiros que vai me ajudar no governo do próprio corpo, depois em virtudes que já vão estar na essência da minha própria consciência. Já estou compondo o reino de Deus em mim. E qual o título da próxima obra? Agora são obreiros da vida eterna, porque são eternas. Ou no mínimo, vocês podem falar imortais. Essas virtudes já que são entidades. E esses obreiros da vida eterna, segundo Emmanuel, esta vasta rede de potenciais que existe em cada espírito, estão reclamando trabalho. Está na obra Pão Nosso. Então existem extensas redes de potenciais de progresso e de sublimação no fundo de cada mente, esperando trabalho. E é fácil imaginar quem é o fundo da mente, porque a consciência é que cria a mente é uma emanação da Joana de Ângeles. Então se a mente é uma emanação, o fundo da mente é o espírito. Então existe no espírito, no reino de Deus em nós, um manancial de virtudes, porque segundo Joana de Ângeles, como espírito temos quase a idade do universo, então devemos ter alguma coisa. Agora, como almas encarnadas, talvez não temos tanta experiência assim, porque somos apenas um fascículo desta gigantesca consciência. Está mais ou menos clara a ideia?
Podemos seguir. A agenda cristã não vamos falar, porque nós vamos falar das 13 horas. Então, nessa obra, além de falar que a mediunidade mais segura é a intuição, é aí que André Luiz compreendeu que as células não são fragmentos de carne, são pequenas almas servindo a nossa alma. E nós temos o compromisso moral de contribuir para a sua evolução. Se eu não fizer isto, o meu corpo biológico morre. E se eu não fizer essa promoção com as energias, com as almas do meu perispírito, eu perco ele também. André Luiz, está nas suas obras. Então tive a primeira morte, a segunda morte. E se eu não usar a mente para refazer o caminho, eu perco a mente também. Ela também é deformada e nem pensar mais eu consigo, como o voz. Isso está nas obras de André Luiz. Então precisamos transformar os nossos corpos em asas de luz. Por que será que Emmanuel nos recomenda falar do Evangelho para os nossos órgãos, que eles são vivos, que eles são educados? Por que será que Emmanuel falaria algo deste porte? E Pietro Baldi dizer: quem governa os órgãos são pequenas almas vindas do subconsciente. E o subconsciente é uma colônia semelhante ao nosso lar de André Luiz, construída dentro do umbral. Porque o nosso lar está dentro do umbral, vocês sabem disso. No mínimo na periferia. E o nosso umbral é o nosso inconsciente. O subconsciente está dentro do inconsciente, é uma diminuta fração daqueles que já podem ser socorridos e começarem a trabalhar. Lísias não foi um dos socorridos e agora socorrista. Quase todos aqueles que estavam lá na colônia, com exceção dos ministros. E agora, quem é que encarna um ponto de autoconsciência pura para aprender sobre tudo isso? Assessorado, porque quem governa o subconsciente é a consciência. Você pensa, após mastigar o alimento e engolir, para onde vai? Quem faz tudo isso? A consciência. Agora, se eu sei, eu não posso assumir o comando? Pelo menos estudar sobre o meu corpo e não dar o que ele não necessita. Hoje sabemos, porque é uma pesquisa espiritual, da ciência espiritual, que os maiores causadores dos índices, ou dos altos índices de suicídio e de depressão, a alimentação e o parto cesariano. Quando a mãe e o profissional de saúde não deixa a criança falar: estou pronta para nascer, pelo menos isso. Entrar em trabalho de parto e fazer um extremo esforço, mãe e filho, para nascer de forma natural, já que Deus não errou a arquitetura. Porque consta nos anais da ciência acadêmica, no Hospital das Clínicas em São Paulo, que uma médica de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que além de fazer a medicina acadêmica, fez também a medicina chinesa, que não estuda só o corpo, estuda o ser, trouxe mais de 10.000 crianças ao mundo e nunca fez uma cesariana. Então todas as mulheres, porque nós temos o caso de uma criança que deu à luz a uma outra criança, sobre a orientação da esposa de Alexandre Garcia, um repórter. Nós temos um carinho, um amor e respeito muito grande por ele, e agora por ela. Então a primeira criança nasceu com a mãe com 12 anos de idade, parto normal. Tecnicamente ela não teria condição, teria? Nós preparamos uma mãe que queria conceber de parto normal. A criança nasceu com 5 quilos 150 gramas. Ela disse que não lembra de ter tido dor, porque dor é uma escolha. Eu não tenho dor que me aterrorize.
Meu corpo pode estar desmanchando por alguma situação. A dor não me apavora, eu sei que ela não existe, que ela é ilusória. Porque se eu falar para vocês que o comprimido que eu estou dando para a dor é o melhor que existe no mercado, você toma, ela soma, e era apenas farinha de trigo que eu coloquei dentro da cápsula. Depois que eu descobri isso, claro, eu nunca mais tomei remédio. Porque eu não sou tolo de fazer isso, eu aprendi com o André Luiz a criá-los. E agora estou me esforçando para não adoecer no meu corpo. Então, na obra do Mundo Maior, basicamente isso, porque ele ora. O Calderaro dá uma turbinada no centro frontal dele, e ele estava analisando alguém que estava desencarnando. Ele fala, mas me disseram que as células eram escravas, e eu estou vendo aqui seres quase livres. E não estou vendo onde termina a matéria e começa o espírito. Tudo é espírito, e ele fala em várias obras, tanto em Missionários da Luz, quanto nessa obra, quanto nos domínios da mediunidade, etc. A gente compreende aqui também que tudo é espírito. Então, o perispírito de amanhã será o que nós fizemos no nosso corpo hoje. As nossas virtudes, que são entidade de amanhã, será o que fizermos no nosso perispírito, e assim por diante. E a obra Libertação, que nós estamos estudando agora, Edmilson, essa obra me encanta de tal forma. Foi aí que eu descobri que a mente é uma entidade, e ela estuda, a mente estuda sozinha. E Miramês fala que ela tem autoridade tamanha quando ela não encontra dentro as informações para que ela atue, ela busca fora. Ela tem autoridade para isso. Se ela não encontrar os recursos dentro no que ela precisa fazer para a preservação da vida, ou no que a alma pretende fazer, ela tem autoridade para bater em outras portas. Então a mente estuda, ela arquiteta, ela determina, ela materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que está em torno. E lá ele fala que essa matéria é composta de seres vivos incontáveis, que hoje chamamos de elementais. Que não só esses elementais ele mostra para a gente, mas mostrou também os pré-humanos na obra Libertação. Mostrou as 8 entidades que sabiam onde estava a essência dos eucaliptos e das mangueiras. Ele precisava procurar quem assumiu. Ele estava visitando o concorrente ou ele próprio? Porque o moço que estava morrendo de asfixia praticamente, doença pulmonar. E ele morreu de quê? Doença pulmonar. Então não foi sífilis, não foi isso ou aquilo que matou ele, foi a insuficiência respiratória. E nessa obra ele fala: virtudes excelsas e valores morais são entes vivos. Mais uma vez falando. E aqui ele mostra que 4 espíritos podem encarnar num corpo. Já chegaram lá? E eu fiquei de alma lavada quando eu vi isso. Foi lá na obra de Kardec falar que não é possível vários espíritos animados no seu corpo. Claro, ele não pode falar com o que falou lá, mataram ele antes do tempo, porque Kardec não morreu de aneurisma, vocês sabem disso. Ele foi triturado pela vibração dos próprios que diziam ser amigos dele, que começou a desvirtuar a obra e querer tirá-lo do caminho. Então o corpo dele não aguentou. É as informações que temos. Então agora vemos uma jovem senhora da pele clara, que ao descobrir que o futuro esposo tinha 2 filhos com uma da pele negra, uma escrava, expulsou a escrava após a mãe, após judiar bastante dela, ela morreu de pneumonia, e surrou os 2 filhos até matá-los no tronco. E os 3 odiaram tanto essa senhora que eles perderam a forma, viraram ovoides e encarnaram dentro dos seus chakras. Então ela construiu um perispírito, e dentro do perispírito tinha 3 espíritos em forma de ovoides, mais o dela que encarnou. Está nessa obra. Agora,
Se a princípio a ideia não é absurda, não há esperança para ela. Se discordar disso, vai questionar André Luiz e Chico Xavier. Chico pode até falar, não tem nada a ver com isso, é apenas... A maioria das coisas que eu escrevi eu nem sabia, porque quando nós estávamos falando mecanismo da mediunidade e evolução de dois mundos, para entender essas duas obras, e eu falo que é o mestrado e o doutorado de André Luiz. Ele fez o mestrado com evolução em dois mundos e no ano seguinte o doutorado, porque ali é o que ele falou, porque em cada obra ele aprendeu com seus instrutores. As duas é dele, aqui foi o que eu entendi de tudo isso. E não devia ser as obras onde estão. Elas ficariam legal lá no final. Aqui terminei a minha tese. Agora, será que ele já encarnou? Esse que era até 2020. Estou querendo, estou de binóculo aceso aqui, olhando para ver se eu vejo ele por aí, para trocar umas ideias. Então, basicamente, nessa obra, o que me chamou a atenção essas verdades. Agora, entre a terra e o céu, aqui está a terra, na minha consciência está o céu, e a alma não faz esse trânsito, ora está aqui. Então, entre a terra e o céu. E sabe o que eu encontrei nessa obra? Quando a mente já atingiu mais altos degraus no seu processo de sublimação, de iluminação, a mente, ela arroja dela própria os recursos para construir os seus veículos de expressão e encarnar em planos que lhe sejam inferiores. A mente. E na mesma obra, ainda no mesmo parágrafo, quando o espírito, que é o próprio autor da mente, domina as leis de aglutinação da matéria, conhece isso, ele governa o próprio fenômeno da encarnação sem subordinar-se a ele. Ou seja, ele constrói o próprio corpo sem precisar terceirizar produção de espermatozoide, nem de óvulo, nem útero para gestar. Ele faz. Onde está a mãe, o pai de Hermes Trismegistus, de Zoroastro e outros luminares do passado? Ninguém sabe. Eles construíram seus próprios corpos, fizeram, porque eu conheci Hermes pessoalmente, sei que a frase "conhece a ti mesmo" é dele, porque já estava nos nossos templos universitários, no Egito, em Atlântida, essa frase. A Grécia apenas incorporou, porque os espíritos que estavam lá foram vindo. Então, entre a terra e o céu, quando o espírito domina as leis de aglutinação, e desde Atlântida nós estamos tentando dominar isto. Eu já consegui materializar uma coluna nova, já estou quase chique, não estou? Mas já consertei várias coisas que eu mesmo estraguei. André Luiz um dia apareceu e falou: grande coisa, você não fez mais do que a sua obrigação, porque na obra Missionários da Luz ele narra, nós podemos ajudar, nós podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos, que é a obrigação de cada qual. Cada um carrega em si a fonte inesgotável das próprias energias. O ideal é cada um ser o médico de si mesmo, e é o que eu estou aprendendo, ou o que estamos aprendendo. Nos domínios da mediunidade, se não tivesse mais nada nesta obra, só essa informação da infraestrutura subatômica, as macroestruturas no cosmos, tudo que existe está mergulhado dentro da mente do Criador. E tudo que existe lá existe cá, então tudo que existe em mim está dentro da minha própria mente. A mente é uma emanação do Espírito, está no. O perispírito é uma exteriorização da mente, então está dentro da. O corpo físico é uma materialização de parte desse perispírito, então está dentro do. E André Luiz é que narra que o corpo físico é a condensação da energia perispiritual, e Emmanuel
o perispírito, uma criação da mente. E se formos olhar fazendo o trajeto inverso, não tem como dissociar o corpo do espírito. Joana de Ângeles. Ele é a causa, o corpo é o efeito. E por que a gente olha para o espelho e não gosta do que está vendo? Tem como se livrar de nós mesmos? Agora, a energia do corpo, conforme a Revista Espírita de fevereiro de 1864, se renova totalmente em 2 meses. Em alguns dias, conforme a obra A Morte e Seu Mistério, volume 1, com Camille Flammarion. Com a mentalização eu posso criar órgãos novos, corpos novos. Por que eu não faço? Eu criei um, inclusive 6 centímetros mais alto que o anterior. O anterior tinha 1,72, o atual 1,78, porque não tinha mais espaço entre as vértebras, achataram todas as cartilagens, tinha 1 ou 2 que já estava osso com osso. Agora imagina a dor disso, indo com um veículo, quando dava uma pancada na vertical, a alma saía do corpo. Eu andava segurando o banco com as nádegas acima, eu segurava nas pernas quando eu estava de carona. Quando eu estava no volante, eu sabia o tamanho da pancada, eu tirava. Então, nos domínios da mediunidade, capítulo 17, o que mais me encantou, trabalho de paz. E ele perguntou a Aulos: em que mecanismo se baseia o passe, a arte de curar? E ele narra: a vossa ciência atual, 1954, já não tem mais no átomo o tijolo indivisível da matéria, antes dele as partículas atômicas, antes as subpartículas, as linhas de força, as supercordas, antes delas a vida mental determinante, onde começa a matéria mental formada por seres incontáveis a criar os infracorpúsculos, que para a física acadêmica ou física clássica, os bósons de Higgs, para a física quântica, os quântum de energia, que eles chamam de fótons. E ele termina dizendo: tudo é espírito no santuário da natureza, modifica o seu pensamento e tudo se modificará conosco. E percebe-se então naquele momento que a energia que usamos no passe é espírito, que no livro dos médios subentende-se, já que o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. O livro dos espíritos, cada ser organizado de acordo com a obra que quer construir e a capacidade que tem de gerar alguma coisa a partir dessa matéria-prima, assimila uma porção de princípios inteligentes. Não é o mesmo nome que se dá ao espírito? Espírito, com E minúsculo, princípio inteligente do universo, mônada, átomo primitivo, sinônimos. E dentre outras coisas, ainda vemos nessa obra o doutrinador doutrinando um espírito. E André Luiz olha as palavras do doutrinador e olha o espírito doutrinado. Eu falei: esse cara não está ouvindo o que esse moço está dizendo, não. Realmente não está, mas olha um pouquinho para baixo. Ele olhou na região do centro cardíaco do doutrinador, que era o nome que se usava lá. Saiu um jato de amor tão intenso, tão dócil, aquilo entrava no âmago do ser. Isso aí ele está sentindo. A palavra é a necessidade de quem está doutrinando. E se os médios não perceberem que nós estamos falando alguma coisa, fala: eu manifestei o espírito, sofri e não falou coisa alguma, porque eu não enxergo o que eu estou fazendo sem palavras. Ação e reação. Já aqui já falamos, agora eu estou livre, eu vivo no mundo liberto, porque já estou no mundo maior, que é na minha consciência trabalhando para ela, e agora sou livre e vivo entre a terra e o céu. E agora eu tenho domínio da mediunidade, porque a mediunidade é interna.
ela é de consciência para consciência, de mente para mente, de perispírito para perispírito, de corpo físico para corpo físico. Se eu entrego o meu corpo físico para um espírito trabalhar, de quem é o mérito? Meu é que não é. Agora, se eu trabalho no meu próprio corpo produzindo alguma coisa, isso é Allan Kardec, Livro dos Médios e a Gênese. A capacitação é tanto do encarnado quanto do desencarnado, de criar a energia e curar o próprio corpo ou ajudar alguém. Está muito claro. Então, os espíritos querem parceiros, não instrumentos. Então, agora eu tenho o domínio da mediunidade e vivo no mundo de ação e reação, não vivo? E nesta obra, no capítulo Sanções e Auxílios, ele narra, foi o que mais me encantou na obra. Não só quando ele fala, se hoje a fala está perturbada, usaste mal a fala ontem. Se hoje está surdo, usou de forma indevida a sua audição. E assim vai falando várias coisas. Não foi isso que me chamou a atenção. Chamou a atenção que nós podemos sim nascer com zonas propícias à eclosão de um efeito mediante a causa, de uma ação, uma reação mediante uma ação pretérita, mas eu estou nascendo com todos os antídotos para superar qualquer uma dessas perturbações e ainda multiplicados pela oração, pelos sentimentos bons, pelo trabalho em auxílio ao semelhante. E termina dizendo: o verdadeiro antídoto contra o mal é o bem. O bem de todos, como nós vamos ver na evolução em dois mundos, o eterno princípio. Então, ação e reação é o mundo que vivemos. Bateu, levou. Vocês sabem a diferença entre ação e reação, e causa e efeito? Embora ele colocou isso lá, ele nos disse há um tempo, e depois disso vimos duas senhoras falando da diferença. Ação e reação é agora. Eu ofendo vocês, revidam. Agora, causa e efeito, eu posso causar um transtorno agora e esse efeito aparecer daqui a um milênio. Então são muito diferentes. Uma é de imediato e outra pode demorar. E nós vivemos o tempo todo nesse mundo de ação e reação. E dependendo de como eu reajo, eu estou criando uma causa perturbadora para com efeito no futuro. Por que eu nasci enfermo? Porque eu nasci com várias falhas congênitas no meu corpo. E quase todas, porque eu aprendi com Miramês que até falha congênita eu posso corrigir. Se assim não fosse, eu já estaria com óculos de mais de 15 graus. Vamos contar? Completei 4.0 e o médico me disse: eu já estava com quase 5 graus de deficiência. A partir de agora, você vai perder meio grau para perto a cada ano. Eu já completei 60, 20 anos daria no mínimo 10 graus. Então eu já estaria com 15 graus. Eu estou com menos de 1. Então, além de não aceitar esse decreto, usei melhor os meus olhos e estamos corrigindo os desatinos que causamos. Em Evolução em Dois Mundos, o que mais me encantou é que existe em nós uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. Com o mesmo átomo primordial que os engenheiros siderais criam os astros, nós criamos nossos corpos. É a mesma energia. E além disso, ele fala que esse fluido vivo, inestancável, é o nosso próprio pensamento. E ninguém consegue parar de pensar. Quem é que consegue aqui? Você pode pensar em como parar de pensar, mas não consegue. Em média, 95 mil pensamentos a cada 24 horas, que são qualificados pelo que nós sentimos, semeado pelo que nós falamos, verbalizado ou não, e cultivados pelas nossas ações. Então, o que mais nos encantou nesta obra,
dentre tudo que vimos lá, a criação em plano maior, a criação em plano menor. Somos um universo em miniatura, queiramos ou não. E no ano seguinte, esta ele reforça. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. E nos dá um show de processo de autocura, mas se não tivermos uma noção de eletrônica, não entendemos mais da metade da obra. Eu tive que estudar eletrônica, eu não sabia porque, de repente, eu tive vontade de estudar eletrônica. Porque na época eu precisava de um mixer. Alguém sabe o que é um mixer em aparelhagem de som? Eu solto aqui, na época do LP, uma música, ou pode ser hoje no CD. Eu solto uma música aqui e tenho outro aparelho com outro aqui. E estou gravando um terceiro elemento onde eu quero misturar as duas. Eu posso pôr uma de fundo e a outra sair, ou quando uma está terminando, a outra está entrando para não haver espaço. Eu não tinha dinheiro, aí eu criei o meu próprio mixer. Era uma parafernália que vocês não queriam saber. Eu usava 2 gravadores para fazer o papel desse mix. E com o volume que os gravadores tinham volume, eu controlava com o volume dele quando entrava um e saía outro. Então, a música do toca-disco entrava num gravador, a do outro no outro gravador e saía no terceiro. E já que o negócio ficou interessante, eu sabia que a fita cassete, quem lembra da fita cassete? Ela não grava dos 2 lados, ela grava a metade e depois a outra metade. E eu descobri, se é estéreo, tem 2 canais. Então eu posso gravar 2 músicas naquela metade. Se eu colocar o balanço para a direita, eu ouço numa caixa uma coisa. Se eu colocar para a esquerda, eu ouço na outra. Eu pus uma música de fundo instrumental e gravei mensagens. Se a pessoa não quisesse ouvir a minha voz, ouvia só a música. Se quisesse ouvir a minha voz com um fundo, ela escolhia o tanto no balanço. Se colocasse também, ficava as 2 perturbavam. Mas se eu colocava menos na música instrumental, e estudando um pouco de eletrônica, não terminei, entendi a minha própria eletrônica interna, já que é os mecanismos da minha mediunidade. E lá no final, quando fala da cura, fantástico. Então a mente tem um mecanismo semelhante ao da respiração. Enquanto eu busco o ar da natureza para a revitalização do corpo, a mente busca no cosmos algo semelhante para fazermos isso. E na obra Sete Destino, se eu não encontrasse nada lá, encontrei a pessoa com um barzinho em casa, sentada, lendo seu jornal, e chega 2 entidades enlouquecidas pelo álcool. Mas não tinha como elas extraírem do próprio recipiente, das garrafas, a vitalidade do álcool que eles precisavam. Aí sugeriram, chegando próximo, e aí, camarada, vamos beber? Já que quem tem um barzinho em casa, no caso dele era viciado, ele aceitou. E quando aceitou, uma das entidades que sugeriu começou-se a conectar o seu perispírito com o perispírito do encarnado até desaparecer. Ficou 2 espíritos no mesmo corpo. Tanto que André Luiz não soube dizer quem é que deu a ordem para o corpo levantar para ir lá tomar o trago. E quando tomou e sentou, e aquela entidade saiu, a outra disse: agora é minha vez. Aí vocês sabem como começa o alcoolismo. Eu conheço muitas pessoas que têm um barzinho em casa para dar para os amigos. E tanto Raul Teixeira quanto Divaldo Pereira Franco, eu já ouvi os 2 dizerem: se você dá isso para os seus amigos, o que você dá para os inimigos? Então, se eu não quero atrair moscas, eu não coloco o atrativo. E na mesma obra,
quando a criatura tem valores nobres, que é o caso da enteada, que foi assediada pelo padrasto, ia ser violentada, mas pelos seus valores, pela frequência dos valores bons dela, a espiritualidade superior chegou a tempo e deu ela força e inteligência para sair das garras do algoz. Senão ele tinha se complicado e ela também. E aqui eu nem preciso falar nada, a vida continua. Quer saber a história? É só deixar. Não tem muito o que dizer. Então, várias coisas dessa obra. Pode dizer, nós estamos passando por isso e aquilo. Só não esqueça que a vida continua. Então, faça bem feito aqui, porque ali você vai colher o que nós falamos lá no início. E por conta do tempo que eu acelerei um pouquinho. Então, agora nós vamos respirar um pouco.